Olá, irmãos e irmãs. Deus abençoe a cada um. Mais uma vez nos encontramos diante da palavra de Deus, diante daquelas palavras que nos orientam, que nos ajudam, que nos abençoam. E para esta mensagem, eu quero ler em Mateus 27, de 11 a 36, e olhar três nomes que eu faço destaque: Barrabás, Jesus e Pilatos. Vamos ler o texto, Mateus 27, de 11 a 36. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinha entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiam o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Mas que mal fez ele? Perguntou-lhe Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Veremos primeiro os significados dos nomes Barrabás, Jesus e Pilatos. Barrabás, de origem aramaica, filho de um pai ou mestre. Então, esse significado de Barrabás é filho de um pai ou mestre. Jesus, o nome de Jesus, o significado de origem hebraica, Jeová é salvação. Pilatos, de origem latina, armado com uma lança. Vejam os significados como são diferentes. De Barrabás, filho de um pai. Jesus, de origem hebraica, Jeová é salvação. Pilatos, de origem latina, armado com uma lança. Três nomes de relevância na história da salvação: um bandido, um governador, o Salvador. Um bandido, Barrabás. Um governador, Pilatos. O Salvador, Jesus. A pergunta é: por que o justo é condenado e o bandido é absolvido? Dois motivos para que Barrabás fosse solto em lugar de Jesus. Barrabás, bandido, não servia para substituir o pecador diante do trono de Deus. Barrabás não servia para ser o nosso representante diante de Deus. Deus não aceita contaminação.
Deus aceita o sacrifício do justo e não o sacrifício dos tolos ou bandidos. Jesus era e é puro. Ele pode nos representar diante de Deus. Façamos algumas considerações no texto que nós já lemos. Vamos pensar neste mundo e no porvir, ou seja, neste mundo em que vivemos e no mundo por vir, no mundo que há de vir, no mundo depois da morte. O mundo que vivemos é esse que nós estamos fazendo aí algumas coisas, vivendo, andando, negociando, compartilhando o nosso amor ou o nosso ódio, quando se existe ódio. O mundo por vir é o mundo que a gente passa para o lado da eternidade. Então, pensando nesses dois mundos, eu quero fazer alguns destaques aí. Nesse mundo, o justo Jesus fica de pé diante do governador e é por ele interrogado e condenado. No mundo por vir, o justo Jesus estará no trono e Pilatos fora do tempo da graça. Neste mundo, o bandido Barrabás foi aplaudido pelos acusadores de Jesus. No mundo por vir, o bandido Barrabás será julgado pelo trono da justiça, onde Jesus será o juiz. Neste mundo, o povo via Jesus como homem blasfemo e proclamador de heresias. No mundo por vir, Jesus verá o povo diante de sua glória, implorando misericórdia. Neste mundo, o povo via a cruz como o lugar perfeito para torturar e humilhar Jesus. No mundo por vir, Jesus verá o lugar onde o povo será jogado, o povo depois dos seus algozes serão jogados. Neste mundo, o povo via Jesus como um malfeitor. No mundo por vir, Jesus verá o povo que o difamou e aplicará o seu julgamento final. Neste mundo, o povo que rejeitou Jesus gritava: crucifica-o, crucifica-o. No mundo por vir, Jesus julgará o povo que o rejeitara com as palavras: afastai-vos de mim, palavras de condenação eterna. Neste mundo, os acusadores de Jesus se aliam e se unem aos ladrões. No mundo por vir, Jesus aplicará a sua justiça punitiva aos corruptos. Neste mundo, Pilatos pergunta a Jesus: não vês quantas acusações te fazem? No porvir, Pilatos terá ouvidos para ouvir, mas não terá voz para se defender. Neste mundo, Pilatos solta Barrabás, o ladrão, e condena Jesus, o justo. No mundo por vir, Pilatos e Barrabás serão julgados por Jesus. Neste mundo, Pilatos entrega Jesus para uma tortura temporária. No mundo por vir, Pilatos e Barrabás serão julgados pelo Tribunal de Equidade, presidido por Jesus. Se condenados, a pena será eterna. Diante do que vimos, é importante a nossa decisão. Tenhamos afetos a Jesus e horror aos produtores de malefícios. O povo absolveu o bandido e condenou o inocente. Pilatos, Barrabás e os acusadores de Jesus já estão fora do tempo da graça. Nós somos convidados por Jesus a sermos absolvidos dos pecados por antecipação. O povo às vezes não sabe a distinção entre o certo e o errado. Nós, nesse tempo em que ainda impera a graça, temos a oportunidade de nos devotarmos a Cristo Jesus. Quando neste mundo
nos chegamos a Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, no mundo por vir, ele se chegará a nós com as belas palavras: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Eu quero repetir essa parte porque é de suma importância para mim e para você que estamos vivos, estamos no tempo da graça. Quando, neste mundo, nós chegamos a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós nos aproximamos dele, nós nos devotamos a ele. No mundo por vir, ele se chegará a nós com aquelas belas palavras: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Vamos finalizar lendo a grande proposta de Deus ao povo que deseja ter uma morada no céu e regozijos eternos. Essa proposta divina está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 a 18. E assim se pronuncia o Deus eterno, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia. Assim fica registrado em João 3, 16 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que Deus esteja nos abençoando, nos dando direcionamento e que neste mundo nós possamos fazer aquilo que agrade a Deus, para no mundo por vir nós termos aquela boa recompensa de morada eterna no céu. Vamos orar? Ó Deus, Senhor e Pai, nós acreditamos na Tua graça, no Teu amor, no Teu cuidado e te rogamos as Tuas bênçãos na nossa vida, na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Sê conosco hoje e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém.